Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao Na Grelha com o Netão. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o piloto brasileiro com o maior número de GPs na história da Fórmula 1. E ó, ele não parou de correr não. Continua acelerando por aí e tem dado show na Stock Car. Senhoras e senhores, hoje eu tenho a honra de receber aqui o grande Rubinho Barrichello. Acelera aí! Alô? Oi, tudo bem? Opa! Boa tarde, Netão por aqui. Como é que você tá? Netão, tá bom? Tô bem, e você? Melhor agora falando contigo. Que honra. Prazer, tudo jóia? Tudo ótimo, graças a Deus. Cara, eu sou muito seu fã, já falo logo de cara, não finjo que não sou fã. Falo na cara mesmo, sou muito seu fã. E eu queria convidar você para participar no meu programa, um programa de churrasco na Grelha com o Netão. Queria saber se você me dava a honra de fazer um churrasco para você. É lógico que dou, mas rapaz do céu. Senhoras e senhores, Rubens Barrichello, do Brasil! Tamo junto. Que honra te receber Netão, aqui, que Rubinho. honra. Vamos... Eu tenho muito para aprender. Você sabe que eu sou... Quando eu cheguei na Europa sozinho, não sabia cozinhar, né? Mas o churrasco é a primeira coisa que você meio que tenta fazer na grelha, você joga lá e tal. Então eu sempre vi meu pai fazendo, mas vai ser um prazer conhecer um pouquinho mais contigo. Você faz churrasco então? Eu sou Aumentou a churrasqueiro. minha responsabilidade agora. Eu falei, pô, ele pilota bem pra caramba, eu faço churrasco dando certo. Agora você faz churrasco também? Não, eu gosto de ver amigos sorrindo, se sentindo bem. Eu gosto dessa bagunça, assim, sabe? Mais do que sair, fazer tudo. Eu tô em casa, tenho minha grelhinha, gosto, inclusive exatamente parecida com a sua ali, então pronto. Ah, você tem uma churrasqueira a gás também? Tenho. Ah, que legal. Então, adoro, cara, adoro porque é a forma de você conectar as pessoas também, né? A comida tem esse dom, então gosto muito. A gente fala que churrasco é uma confraternização, não uma refeição, né? Isso. Eu tive uma experiência numa fórmula aqui no Brasil, na Mercedes Challenge, e aí quando acabou, a gente tinha um caminhão lá, um motorhome, e a gente foi fazer um churrasco lá. E a confraternização entre os pilotos ali foi bem legal. E você faz muito isso também? Eu faço, eu tô sempre no motorhome, tenho meus filhos que adoram isso e mais, né? Quando a gente está na pista, se você tiver que sair por causa do trânsito, aquela coisa toda, você fica meio desconectado da pista, dos mecânicos. Então, descer, fazer um churrasquinho e depois subir para ver como estão as coisas, por mais que seja 9 horas da noite, os mecas estão trabalhando pesado. Então, é uma forma de poder estar na pista o tempo inteiro. Pô, legal. Então, deixa eu falar pro pessoal de casa o que a gente vai fazer hoje. Com vocês, o menu do dia. Para dar a largada no nosso menu de hoje, 2 metades. Hamburguinho, metadinha, tostadinha por fora e suculenta por dentro. De prato principal, um arroz português que a gente nem sabia o que era, procurou no Google, e uma picanha sensacional. E sambando no pódio, Rubens Barrichello. Eu separei uma colinha aqui porque você tem muito título. Se eu esquecer algum aqui, você me fala. Bala. Vamos lá. Pentacampeão paulista de kart, pentacampeão brasileiro de kart, campeão sul-americano de kart, correu na Fórmula Ford com 17 anos, campeão da Fórmula Opel, campeão da Fórmula 3, e aí você foi pra Fórmula 1. Quantos pódios você teve na Fórmula 1? Pode ser 61? Eu acho que tem... Os números eu realmente não... Não sabe, nem você sabe, é muita coisa. Eu não presto atenção, eu não sou vaidoso ao ponto do número, assim. Eu gosto que alguém me conta e fala assim, caramba, eu fiz tudo isso. Aí você ganhou 8 vezes vencedor do capacete de ouro pela Racing, você ganhou a Stock Car em 2014, foi piloto brasileiro na década de 2007, aquela corrida que você saiu lá de trás, a primeira vitória sua, na Fórmula 1. Eu assisti na Fórmula 1, eu assisti na peixaria do meu pai. Olha que legal. Numa televisãozinha 14 polegadas, que a gente assistia as corridas. E nós vamos ouvir o tema da vitória, que há 7 anos não tocávamos. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos. Rubens Barrichello do Brasil!
lembrei da emoção que a gente teve aquele dia, meu pai junto. E se voltou para o Brasil agora, Stock Car se arrebenta, né? E vamos falar mais de Stock Car daqui a pouco. Tá bom. E eu acredito, que na melhor fase, ou seja, onde você estava na melhor equipe, conhecendo mais do carro e tal, você era companheiro do Schumacher. O quanto você acha que ser companheiro do Schumacher te ajudou ou te atrapalhou na tua trajetória na Fórmula 1? O mais interessante é o ponto de vista. Você está aqui com o copão ali, você tem como olhar o copo vazio, se você quiser, ou o copo cheio. Então, não tem como pensar como ter sido ruim ser companheiro do Schumacher. Porque quando eu fui para lá, eu fui com essa missão de saber quanto bom eu era. O fato é o seguinte, que ele era melhor que eu, não tem dúvida, mas era 51-49, era 70-30, era 80-20, a gente não sabe, porque tinha coisas que, infelizmente, mudaram um pouco a história. O Rubinho, então, está dizendo que das 11 vitórias ele teria ganho 12, 13, 20, 60. A gente não sabe. Entendeu? Aí você fala assim, pô, mas quando você assinou o contrato lá, você sabia de tudo isso? Eu fui bem claro, eu falei, se tiver escrito alguma coisa que eu tenha que deixar passar, eu não quero. Aí não tinha nada escrito, só que as histórias começaram no momento em que eu comecei a atazanar a vida dele de... Quando você começou a igualar mesmo. Entendeu? Porque eu cheguei lá, a casa era dele. Não adianta eu chegar aqui hoje e falar, Netão, é o seguinte... você vai falar, aquele arroz que eu faço, que é uma beleza, fala assim, não, amigo, hoje eu vou fazer para você e você ainda vai ter que falar que tá bom. Não adianta, a gente tem que aprender com quem conhece. Quando eu cheguei lá, eu estava me testando para saber o quanto bom eu poderia ser. E realmente o cara era top de linha total. E eu fui mostrando que eu tinha condições de brigar com ele, e que tinha meus dias bons, tinha dias ruins, mas que tinha que aproveitar quando o dia ruim dele não estava legal, era então, a hora, entendeu? Isso é uma coisa que antes a gente não tinha tanta informação como tem hoje. Eu assisti muito podcast, eu assisto tudo que você faz. Eu sou muito fã, cara. Hoje estamos zerando a vida aqui, Rubinho Barrichello tá zerando com o Netão, gente. Põe palmas aí, gente. Tá maluco? Produção, sobe o som aí, um monte de palma. Que, na verdade, vocês, companheiros de equipe, o teu primeiro rival é o teu companheiro. Com certeza. Porque, naturalmente, é o cara que tem o setup parecido com o seu, entendeu? Você tem diferenças, então, a gente vai pegar o queijo, não, eu gosto de cortar ele no meio e colocar ele separado. Vai dar o mesmo resultado, mas eu gosto dele assim. Então, não é verdade, mas tá? Mas por que queijo... exatamente vocês competem tanto entre si? Qual um grande motivo? Não tem uma competição, não deveria ter, se o chefe for bom, ele tem que deixar em casa a harmonia. Certo. Mas para o externo, para casa da Fórmula 1, a primeira competição é aquele cara que tem o carro igual ao teu. Entendi. Que teoricamente tem um carro igual ao teu. E aí você era um cara que ajustava muito bem o carro, né? Isso, Você cresceu mexendo no teu carro. Mas foi por isso que no começo, a primeira vez quando eles falaram, olha, vamos ter que deixar o Schumacher passar porque ele está na frente do campeonato, eu nem titubeei, porque eu falei, peraí, eu estou crescendo aqui dentro, eles estão vendo, cada hora eu testo mais pneu, mais não sei o quê, daqui a pouco eles vão deixar a coisa ficar... Porque não é normal você falar para um companheiro de equipe que, olha, você não vai ganhar hoje. Como é que fica a cabeça? As pessoas, por isso que é o copo vazio, o copo cheio. Imagina como que eu chegava na pista. Porque estão zoando com o nome dele? Isso era peanuts. O fato era, você chegava na pista e você sabia que você tinha a opção B. A opção B, ela nunca é melhor que a A. Ela pode vir a ser, mas você tem que trabalhar para isso. Então, em toda a minha terapia, em toda a minha leitura, em todo o meu conhecimento, eu tinha que me tornar aqui muito mais forte que eles. E foi quando isso, eu falei, ó, é nisso que eu vou ganhar, é nisso que eu vou ganhar. E fui indo, até o ponto em que eu falei assim, agora a gente está no mesmo nível, Xará, a gente consegue deixar o mesmo nível? Não deixaram. Foi quando eu falei, então eu quero sair da Ferrari. Eu saí um ano antes do contrato. Entendi. Eu tinha um ano a mais, eu tinha um 7º ano de contrato, e aí eu falei, eu não quero mais. Por quê? Porque ali eu decidi que eu não tinha mais espaço para crescimento. Você era muito bom de arrumar os carros, de acertar o carro.
se chegou uma época a acertar o teu carro errado porque eles copiavam o teu carro. Não. E aí depois você ia lá e acertava de novo? Como é que funcionava porque isso? isso é assim, no final, você falou da peixaria com teu pai. Teu pai te passou os princípios. Você pode querer mudar alguma coisa que o teu pai fez, mas o que ele plantou dentro de você do bem, você vai fazer o bem. E para mim, meu pai passou sempre a mão limpa, muito limpa. Então eu não conseguia fazer algo que pudesse prejudicar alguém dentro do meu pensamento, porque daí você se derruba. Então você acertava teu carro para você. Eu se acertava para copiassem, mim. okay. O que acontecia era que eu tinha que fazer um jogo de pensamento, porque assim, eu testava pneu A, B, C, D, E, F. E eu sabia qual que era o pneu para mim e qual que era o pneu para ele. Só que de vez em quando, eles faziam a conta lá e falavam, não, é o C e o D, que o C é mais para o Schumacher e o D é para você. Só que eu queria o B. Então, eu escolhia um pneu que não era o melhor para mim, para ver se nessa jogada eles podiam escolher o que eu queria. Entendi. Aí tinha horas que, porque assim, fundamentalmente não é uma equipe de uma pessoa, assim, a cúpula tem 20 ali. Teve em Silverstone, eu ganhei em 2003 em Silverstone, eu escolhi o pneu que não era, escolhi o pneu certo pro Schumacher e eles pegaram. Só que eu escolhi um outro pneu para mim, tentando ver se eles conseguiam falar, não, vai. E aí eles escolheram o que eu queria e essa prova eu estava imbatível. Essa prova eu larguei na pole, caí para trás, passei para frente, não tinha... Então, e o Schumacher não cresceu, porque ele não gostava do meu pneu também, não era só isso, ele também não gostava do estilo do pneu. É como se eu gostasse de cortar a picanha com a ponta da faca e você mais na plataforma dela. Certo. São coisas minúsculas que mexem, não Mas tem dá um muita... resultado diferente. O resultado pode até ser idêntico, mas o corte é diferente, O entendeu? esforço para fazer vai ser diferente. Isso, exatamente. Deixa eu chamar meu companheiro de equipe para a gente começar a comer também. Douglas. E aí? Prazer, beleza? Graças a Deus, Seja estamos bem-vindo, aqui. papai. Você viu que a primeira competição é com os companheiros de equipe, tá sempre assim. Então demorou, Vai então. lá, uma distância. Não, brincadeira, tamo junto. Ó, vou pegar aqui um hamburguinho, que a gente já vai mandar esses hamburguinhos aqui lá pra brasa. E a história do Hoje Não, Hoje Sim, com o Kleber Machado, qual foi a repercussão disso na tua vida? Não na corrida, a corrida a gente já sabe. Não, mas ali, cara, o Kleber é muito meu amigo. Muito, muito, muito meu amigo. Ele tava comemorando que não ia passar mesmo aquele dia. Porque aquele Tava dia feliz. era um dia onde eu dominei desde sexta-feira, eu tava muito, muito na frente. Então... Você tava muito na frente aquele dia, muito. Mas hoje, Netão, se você pensar, as pessoas me param na rua para me falar onde eles estavam, como você agora relatou. Eles vão para a última curva, foi na última curva do ano passado. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É inacreditável. Olha, é inacreditável. Sim. Então, por quê? A Porque memória mexe com o emocional. Muito. Muitas vezes é doído porque às vezes o familiar que a pessoa estava já não está mais entre nós. Então a pessoa fala, pô, eu vejo sua relação com teus filhos, eu lembro daquela situação, pô, você para mim me remete à emoção do meu pai porque ele torcia muito para ti. Então é isso que é a coisa mais gostosa. E hoje, as crianças que estão vindo, porque hoje a gente está na internet, eu estou aqui no Netão, amanhã eu estou gravando Acelerados, as crianças gostam de carro, então elas estão ensinando os pais a serem menos individualistas, eles estão começando a gostar do coletivo. Então é assim, sim, eu sou corintiano, você não é. A gente não precisa brigar mais. Tudo bem, a gente ainda vê uns absurdos Inclusive no futebol. teve um recentemente Exatamente. entre Palmeiras e Flamengo. Absurdo, Exato. absurdo. É um absurdo, mas hoje são as crianças, os adolescentes que estão mudando um pouco a nossa história. A gente é de uma época que o Brasil tinha programas de televisão que davam risada do azar alheio ou de alguma coisa que hoje existe, mas não é tão explícito, porque hoje virou também aquela coisa de te levo para a justiça. Você não pode, as pessoas já não falam mais cor,
cheinho, gordinho, careca. Né? Hoje tem um certo, um certo cuidado a falar alguma coisa por isso. Então, a pessoa hoje está tendo um pouco mais de respeito, até por medo próprio de falar alguma coisa. Deixa eu te falar uma outra coisa. 8 voltas da Ferrari ficou falando no seu rádio pra você deixar passar e você só deixou em cima da hora pra mostrar mesmo. Isso. Foi tipo, tá bom, vou deixar, mas todo mundo vai saber. Rubens Barrichello, vem Barrichello, encosta o Schumacher, eles vão pra última curva, foi na última curva do ano passado, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É inacreditável, olha, é inacreditável. Não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. Mas o melhor momento pra mim foi o GP da Hungria. Por quê? Mas por quê? Eu vou te falar antes de você terminar. Porque você deve ter gostado de corrida o tempo inteiro. Então você sempre conseguiu ver o copo cheio. Sim. Naquele momento, você ficou indignado, mas você pôde ter passado na tua cabeça a minha indignação. Sim. Porque o que falta é a gente se colocar no corpo ou na mente da pessoa. Que tá ali passando. A pessoa que escreve no meu Instagram dizendo assim, ele ganhou dinheiro com isso. Que é uma mentira tão enorme da realidade de tudo aquilo que aconteceu, que aí o cara inventa uma coisa que para ele, na cabeça dele, vira verdade. Mas aí você me acompanhou e viu eu na Hungria tentando passar o Schumacher e você falou, cara, se ele tiver chance hoje ele vai nem passa por cima. E que era o meu pensamento. Eu assisti aquela cena, o muro vindo aqui, e a impressão que dava era que tipo, o muro tava entrando na frente e eu tava aqui com você assistindo e eu fui levantando a perna, sabe? Tipo, sabe quando você tá no trânsito e aí você não tá dirigindo, você tá no passageiro e aí tem um carro parado na frente, tem uma fechada que você recolhe as pernas automaticamente ou você quer pisar no freio? Eu pisei no freio com uma perna e levantei a outra ali, mas não, você continuou acelerando. Ali Acabou o muro no momento certo, parece. Não, mas acabou mesmo, ali foi feito, é como se tivesse sido feito pra mim. Ali eu só, assim, cada hora que ele vinha mais perto, eu apertava mais, assim, o acelerador, porque eu falei, vou passar. E se tiver que bater, vai bater, mas eu não tô nem aí. Porque quando eu saí do boxe e vi que o Schumacher estava na frente, eu falei assim, tem alguma coisa aqui, talvez seja um payback de alguma situação. Porque ali ninguém tinha como falar nada, né? E a luta era pela 10ª posição que dava 1 ponto. Então, eu lutei como se fosse por vitória. Foram muitos momentos muito bons, mas os 2 grandes momentos foi 18º, você foi parar em primeiro lugar, sim, e essa ultrapassagem que o muro parece que acabou assim, 1 centímetro a mais de muro ia dar ruim. Acabou na hora certinha. E você nem tava com um carro melhor que o dele, né? Você tinha Não, um Williams, mas eu tava na frente dele na corrida, eu tive que fazer um pit stop de última hora, saí com o pneu mais novo e, portanto, eu tive mais chance. Bom, deixa eu colocar esse hamburguinho na brasa, que senão a gente não come hoje, né? Bora, vamos comer. Essa aqui é uma parrilhada, né? Essa é uma parrilha. Aqui a gente faz o fogo aqui nessa caixa. Tá. Os caras vão vir a brasa, a gente cutuca a brasa, cai a brasa bem viva aqui, e aí onde tem as brasas, praticamente a gente não tem incidência de chamas. E aí é só colocar a nossa carne aqui, ó. Escuta o cheiro. E Netão, você sempre foi churrasqueiro ou você veio a ser com o tempo? Eu, na verdade, eu sou açougueiro, né? Mas a minha relação com o açougue e com o churrasco vem muito da minha relação familiar. Por que os domingos têm a ver muito nisso? Porque domingo, eu sou de família de comerciantes, e meu tio tinha açougue e meu pai tinha peixaria. Domingo a gente assistia a corrida, domingo de manhã, quando tinha corrida. Acabou a corrida, a gente ia pro açougue do meu tio, saía do açougue do meu tio, ia até a peixaria, que fechava um pouco mais tarde, fechava a peixaria e tinha churrasco na casa dos meus pais. Todo santo domingo. Começou a gente vendo as corridas do Ayrton Senna, e aí depois você era o nosso brasileiro lá, era alguém que a gente já torcia muito, inclusive você chegou a correr muito com ele. Sim. E tem histórias com ele também, inclusive o acidente na semana que ele veio a falecer, você teve um acidente bem feio lá, você voou com o carro lá. Eu voei com o carro. O carro era bem equilibrado, mas tinha um motor meio fraquinho. Era Jordan, né? Era, Jordan Hart, o motor era Hart. Eu entrei muito chutado. E o carro escapou para um lado,
para o outro. Quando eu dei por mim, já vi que não ia dar. E só tive tempo de falar, opa, tipo, ops. Mas foi um erro de cálculo na direção, não foi por causa da pista, você acha? Assim, tudo naquela época a gente não tem como analisar se quebrou alguma coisa antes, porque hoje em dia é mais fácil. Telemetria e tal. Naquela época era muito cru ainda, mas a verdade é que deve ter sido só uma extravagância da minha parte de querer entrar muito chutado. E eu entrei chutado. Então, o Douglão já virou hambúrguer, vou colocar o queijinho aqui, ó. Bora. O pessoal de casa acompanha a gente aqui. Hambúrguer é bem simples, a gente deixou de um lado, dourou, vira queijo. Não tem muito segredo para fazer um hambúrguer na brasa. Você gosta da carne mais mal passada, mais bem passada, mais mal passada? Show. Então aqui vai ser rapidinho, esse é dos nossos. Ó, bem douradinho, já entra com o queijo. Enquanto isso, o Douglão já vai selar os pães pra gente. Tua relação com o Senna, como é que era? Tinha mais competição ou mais amizade? Ele era um paizão ou ele na falava verdade, assim, esse cara aí é bom, melhor não, na verdade ele abraçou a minha causa. Ele que em 87 meu pai ligou para a família Senna para saber que equipe que eu deveria ir no Mundial de Kart. Eu participei de um Mundial de Kart que a gente não tinha dinheiro para fazer mais, né? A gente ficava sempre no Brasil. Mas eu fiz um Mundial de Kart com o Senna me falando para a equipe, ligando para a equipe, inclusive. Mas a gente sempre se via na pista com uma alegria muito grande de trocar informação, ou jantar, ou aquela coisa assim, sabe? Entendi. Então, Parceiro, mas ele tinha o ciclo dele de amizades e eu tinha o meu. Então, era mais ou menos assim. Por exemplo, eu encontrei com ele, eu decidi passar... Quando você vai para o Japão, você tem que acostumar com o fuso horário. Então você vai meio que uma semana antes. Abre a porta da frente e tá saindo uma pessoa. Quando eu olho, é o Ayrton. Eu não acredito muito em coincidência. Então, portanto, era porque a gente tinha que estar junto mesmo. E ele saindo de lá, e a gente... Foi a última semana dele de vida, porque ele morreu na semana seguinte na corrida de Imola. Então, você vê, eu passei momentos com ele que a gente não sabe... Mas vocês foram passear, passaram um dia junto? Não, eu tava indo pra Disney, ele não sabia nem o que fazer, ele falou, posso ir com vocês? Então, a gente, ainda na hora do almoço, eu falei assim, cara, eu tô com vontade de comer um hambúrguer. Ele falou, pelo amor de Deus, hambúrguer, faz muito tempo que eu não como. Então, esse hambúrguer fica em homenagem ao chefe, porque, cara, assim, foi uma dádiva. Ele pediu pra comer um monte, porque... sabe quando o cara acha que tá muito corrido, aquela vida regrada, saladinha, peso, todo aquele negócio? Ele comeu uns 3 hambúrgueres lá. Caramba, nem era desse aqui. Imagina se fosse esse aqui, ele ia comer uns 12. Porque na metadinha você pode comer mais, que é só tá comendo metade do comendo inteiro. É verdade. Vou finalizar esses hambúrgueres, ó, a gente cortou eles, estão bem mal passados por dentro. Tá. Bem rosinha, agora a gente vai tostar a parte de fora, vai ficar crocante por fora, suculento por dentro. Você vai gostar. Vou colocar aqui rapidinho e já volto. Aqui é bem rápido. É colocar e tirar. Olha só. Colocou, a gente já tira. É só o tempo de dar uma tostadinha. Já tostou esse aqui vai ficar um pouquinho mais. O burguinho saiu. Você gosta de maionese ou só com carne e queijo? Não, gosto da maionese. Deixar a maionese aqui do seu lado. Deixa eu só pegar aqui uma colherzinha para você ir passando. Ó, essa aqui é maionese caseira. Maionese Fica à caseira vontade para comer o burguinho. Maravilha, hein? Cheers. Cheers, bom apetite. Tá com tanta vontade que não deu nem tempo do tiro. Vai um? Você vê que ele fica tostadinho por fora, mas mega suculento por dentro. Aí, aprendi mais uma. Bom demais. Vamos lá. E o dia que você e o Christian deram os totozinhos no carro dele, o que ele aprontou? A história é bem essa. A gente deu uns totozinhos, ele nem comentou. A gente foi jantar, ficou quieto. E aí ele só tinha mandado parar o carro do Christian, o meu e depois o dele. Na hora de entrar no restaurante, ele fez para ir. E aí, quando ele saiu um pouquinho antes, assim, falou que a conta estava paga e tal, foi super gentil.
E aí, de repente, eu olhei o carro, quando ele viu que era a gente, ele deu a marcha ré, meu irmão. Mas pensa, ele entrou pra dentro do carro, do meu carro assim, e arregaçou o carro dentro do carro do Christian, engatou primeiro e foi embora. Arrebentou com o carro de vocês? Não, mas arrebentou, eu lembro do barulho do metal de um carro, eu dando marcha ré, porque eu tive que entrar no carro pra ir embora, né? O carro andava ainda. Mas fica aquele... tudo quebrado. Caramba. Quando eu fui devolver o carro... Vocês devem ter brigado um monte com ele. Nada, eu vou falar o quê com o chefe? O chefe, a gente deu um totozinho, foi a forma dele devolver. Não dava nem pra brincar mais. Ficou por isso mesmo, só não brinco mais, acabou. Acabou. A gente vai fazer a nossa picanha, o arroz português e também bater um papo aqui com o Rubens Barrichello. Tamo junto. Tava perguntando pra ele aqui se ele gosta de cozinhar. Você gosta de cozinhar? Eu sou daqueles que sou meio metido, assim, eu não tenho muito, pega 100 gramas, pega não sei o meu, eu vou colocando e vou... Eu não tenho tanto dom. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo pra me dedicar a Mas isso. você sabe que eu acredito que quem cozinha sem receita, às vezes é porque tem o dom. Será? Porque se você tem tanto dom, você não precisa seguir uma receita. Você vai no teu olho, no teu paladar. Isso é verdade também. Eu, na verdade, eu tive muita dificuldade... Quer escolher a picanha? Você deve ter olho melhor que o meu, pode... Daqui, picanha reserva, você pode pegar qualquer uma que não tem erro. Tá, pode pegar. Tá. Bora, Pegou. pegar essa aqui mesmo, tá mais perto. Eu tive muita dificuldade quando eu tive que começar a escrever receita. Quando eu comecei a participar de programa de televisão, em 2017, manda a receita. Eu falei, cara, eu faço tudo de olho. Como é que eu escrevo a receita agora? Vem aqui pra Dinox. Bora. A gente vai batendo papo daqui. Você morava em Interlagos, ali perto de Interlagos. Morei 20 anos da minha vida. Como é que era a tua relação com Interlagos? Como é que é? Porque eu vi até uma coisa muito emocionante agora, recente. Quando você ganhou a Stock Car em Interlagos, você ficou muito emocionado. Foi muito lindo. Muito. Eu com meus filhos foi minha... Eu já tive muita emoção, né, Neto? Mas cada hora tá mais reservada essa emoção. Tô assim, vivendo cada hora mais, assim, meu filho ganhando uma prova ali da Stock Car também me deixou super emocionado. E eu tô, assim, eu tenho gratidão no peito o tempo inteiro. Mas em Interlagos, meu pai falava assim, tá bom, você vai voltar do colégio, eu estudei no colégio Miguel Vieira Ferreira, um colégio municipal ali de Interlagos, até a 4ª série. Ele falava, você volta, faz a tua lição, depois está liberado para pegar a bicicleta e andar por Interlagos. E andar por Interlagos era passar pelo cartódromo e autódromo todo dia. Tanto é que quando tinha corrida, os porteiros me deixavam entrar sem credencial, porque o cara já era meu brother, né? Então, eu tenho uma história com o Interlagos. Eu assim, entrava e saía nas 1000 milhas o tempo inteiro. Meu pai deixava eu ir para as 1000 milhas, que é a prova de longuíssima duração, né, de 24 horas, que eu ficava a noite inteira acordado só para ver os carros. Bem moleque isso, a gente tá falando de 10 anos, 11 anos. Isso daí, a tua história com o Interlagos, mas como é que você começou? Você mandava de bicicleta lá, só pra... Eu ganhei meu kart, eu ganhei o primeiro kart do meu vô materno. Você já ia com o kart pra Interlagos? Não. Já. Já? Não. Quando ele me deu o kart, a primeira vez que a gente foi para Interlagos, a pista estava fechada, eu andei no estacionamento ali de cima. E podia entrar lá para correr assim na época? Não. Não, você tinha um FII que pagava, e aí você entrava na pista. Até hoje é assim. O nosso gasto inicialmente era só de gasolina, então... tanto é que a história com o pneu de chuva, de uma dessa que eu aprendi quando era moleque, porque meu pai falou, tá chovendo, pai não tem dinheiro para comprar um pneu de chuva, se você quiser sair, você pode ir. Aí eu peguei o kart e fui. Com o pneu sem ser de chuva? E rodei pra caramba e tal, mas eu fui aprendendo. Quando colocaram um pneu de chuva pra mim depois de algum tempo, aí eu voava. Ficou fácil. Então, ter ganho a primeira prova de Fórmula 1 com pneus slick na pista de chuva é certamente de um aprendizado inicial. Eu acho que a vida te remete a muitas emoções. Quando há esforço, mas há dedicação, não tem jeito de não cumprir. Não tem jeito de você não chegar à tua meta. Então, por isso que eu falo para as pessoas sonharem. Então, você fala assim, mas eu quero ser piloto de Fórmula 1 e meu pai não tem nenhum dinheiro, hoje eu estou com 19 anos. A dificuldade é imensa, talvez você não consiga, mas você vai conseguir chegar. Eu consegui porque aos 6 anos me foi dado isso, e aí eu tinha um talento, aí chegava com meu pai e falava assim, cara, o moleque é bom. Pô, mas não temos dinheiro, tá? Como que eu ajudo? Aí meu kart parecia um gibi
de nome, de patrocinador. Ah, ele pegava vários apoiadores. Com certeza, porque a gente não tinha como fazer. Eu sou um cara de fé, ó. Eu sou Fernando e Eduardo, meus 2 filhos, e um assentozinho vira fé. Eu vi até que quando você ganhou a primeira corrida, você se emocionou muito porque você lembrou da venda do Fiat 147. Mas você já conta que eu vou lhe dar um recado e já volto. Nossa picanha já tá seladinha, vamos deixar ela descansar. A gente vai selar a picanha, fatiar em tiras, depois a gente volta lá pra grelha. Beleza. Então, descanse em paz. Tá bonita. Tá bonita, né? Vai ficar melhor ainda depois que a gente grelhar, deixar ela no pontinho rosinha. E ela vai descansar porque você quer que ela descanse, não é porque a gente vai fazer outra coisa. Isso, eu quero que ela descanse. Por quê? A carne é cheia de líquidos. Quando a gente corta a carne que ela tá pronta para comer, a gente perde um pouquinho de líquido para a tábua. Então a gente deixa ela descansar 1, 2 minutinhos para comer quente. Agora vamos voltar para a história do Fiat 147. Teu pai sempre foi o grande apoiador da tua carreira. Sempre. Ele fazia de tudo para... Os dois, né? Os meus pais, né? Porque no final, meu pai era dono de material de construção. Vamos fazendo arroz enquanto a gente vai falando. Meu pai... Me ajuda? Ajudo, lógico. Boa. Pouca gente sabe disso, ou até sabe, mas a história... Eu perdi um irmão, eu tinha 4 anos, eu perdi o meu irmão Robson, porque ele nasceu com leucemia. Você imagina, eles sofreram muito, né? A Renata veio com essa diferença de quase 5 anos para mim. E ela também é uma apoiadora nata, assim. Ela gosta de corrida, tanto é que meu sobrinho também é piloto, fora meus filhos. Tá no sangue meio da família, assim, sabe? Mas meu pai era aquele cara que, ele fazia... Acontecer mesmo. Um businessinho, então... Ele fazia acontecer muito, muito. E graças a Deus, ele sempre foi um cara de visão. Ele assinou um contrato onde era um contrato de risco. Ele oferecia uma coisa para risco que poderia acontecer ou não. Se acontecesse, eles viravam meus sócios até enquanto eu continuasse na Fórmula 1. A minha carreira foi muito abençoada desde o momento 1, assim. Pá, aconteceu pela associação com as pessoas. E agora a emoção de estar correndo com os filhos, assim, teu filho sofreu um acidente em Tarumã, como o Rubinho pai. O Rubinho pai é muito sofredor, cara, muito sofredor, é uma doideira, porque eu vi que deu uma bandeirinha vermelha, e aí, quando é bandeira vermelha, aconteceu alguma coisa na pista e parou. Eu fui até o box, eu falei, cara, pode ser o Dudu. Eu olhei pro mecânico, ele falou assim, ele falou no rádio que tá tudo bem. Aí foi quase que ele falou pra mim, ele tá capotado. Porque quando o cara falou assim, ele falou que tá tudo bem, eu falei, meu pai do céu. Aí eu saí correndo para procurar onde ele tava na pista e tinha uma cerca, Netão, de uns 3 metros de altura que você pulava e eu ia ter que emendar para cair num barranco. E eu tava pegando impulso quando ele tava dentro do carro médico sendo levado pro box e ele me viu e buzinou. Então, na buzina eu parei, eu olhei, ele falou, pai, eu tô bem, pai, eu tô bem. E aí foi ele que me salvou mais do que tudo, porque eu ia pular aquele negócio, eu ia me quebrar inteiro, mas para chegar no filho eu ia fazer qualquer parada. É melhor dividir pista ou é melhor você só assistir os dois é ruim? É a melhor arquibancada, quando ele tá por perto e você pode ver, é a melhor arquibancada, mas quando você tá numa situação que você passa assim, alguém te dá uma batida, por exemplo, aí você vê que o próximo que tá vindo é ele. Quando você vê o filho chegando perto, você fala assim, mas é um grande barato. Você já teve que disputar uma posição com ele? Assim, calculadinha lado a lado, não, ainda não. Mas vai acontecer, em breve. Deixa eu dar um resumo aqui, cebola, alho e pimentão. Dei uma fritada, coloquei o arroz, refoguei o arroz também, joguei um cálice de vinho branco, esperei o vinho branco evaporar. Agora, tomate pelado, tomate picado. E a gente vai entrar com um caldo de carne. O que é o caldo? A gente faz uma base, um mirepoix, que é uma base de água. Mas a base é cenoura, salsão e cebola. Tá. Frita bem, um pouco de gordura bovina, um pouco de ossos bovinos. Mete água e deixa cozinhar pelo máximo de tempo possível. 4 horas fica bom, 6 horas fica excelente, 12 horas fica incrível. Tá. Deixou cozinhar esse caldo, pega esse caldo, coa. E é o caldo que a gente vai fazer hoje. E é sempre essa quantidade ou você pode guardar mais? Pode guardar mais. O que eu faço muito na minha casa é encher alguns saquinhos dele e congelar no freezer. Tá.
Ele não perde a propriedade? Não perde, fica com muito sabor. Agora é só tampar. Você viu que eu sou um cara que pergunta, né? Eu tenho curiosidade e é o que eu falo para meus filhos. Através da curiosidade é que você aprende. Não tem como aprender se você não falar. Não ter vergonha de perguntar é o aprendizado, né? É bom. Aprendi muito assim. Agora chega de papo furado. Bora. E a gente tem um quadro aqui no programa que é o Faca Afiada ou Passa Vergonha. Eu vou saber onde você tá. Com vocês, afiando a faca. É o seguinte, se você responder com sucesso as perguntas do Afiando a Faca, você vai participar de uma gincana. Oba, se não, tô frito. tá fora. Se for pergunta de carro, de qualquer tipo de carro, eu tô dentro. Se for de churrasco, pode ser que eu... Não, vai ser, é bem leve, é bem leve. Qual o melhor carro que você já pilotou nas pistas? A Ferrari. Qual o pior? Uma Stuart. Stuart? A 98. Era muito ruim. Você Muito anda bom. no limite de velocidade? Eu sou um cara muito coerente, mas seria hipócrita da minha parte falar que eu tô sempre no limite da velocidade. Piloto dá uma arrastada na estrada? Se eu estiver sozinho, eu sou um piloto. Se eu estiver com alguém no carro, eu respeito muito mais. Qual é a sensação? Eu já vou perguntar outra coisa. Qual é a sensação de pilotar um Fórmula 1 a 300 por hora, cara? Isso é dentro da pista, né? Isso é muito tranquilo. Você acostuma com a velocidade. Você acostuma? Acostuma fácil. Como qualquer coisa na vida. Não é só uma emoção, uma adrenalina? Mas você acostuma. De manhã é uma velocidade, ao meio-dia já tá acostumado. Já é normal. Já é normal. Com o passar do tempo, você começa a ver as coisas mais devagar. Tudo muito tranquilo. Caramba. Quem você convidaria para o seu churrasco? Todos aqueles que me apoiaram que gostam de corrida. Que piloto você não convidaria para o seu churrasco? Que sacanagem, eu não vou ganhar só por causa disso. Eu não tenho inimizade, nunca fiz inimizade. Você tem ali, você se dá melhor com alguns do que com outros. Eu sou o cara do churrasco que no motorhome eu chamo muita gente, chamo uma viola, eu gosto disso, eu gosto de unir as pessoas. Legal, valeu. Mas tem gente que não convidaria, com certeza. Só não quer falar. Tá certo, não precisa falar. Seu maior ídolo no automobilismo? Ayrton Senna. Maior ídolo, é o chefe. E o seu maior rival no automobilismo? Foi o Schumacher, mas foi com quem eu mais aprendi. Agora, se for um rival, que hoje é um dos meus melhores amigos e que nós crescemos juntos, e eu acho que a gente deve muito um ao outro, eu a ele e ele a mim pelo aprendizado, foi o Christian Fittipaldi. Esse a gente cresceu e lutou muito, a gente foi amigo, rival, deixou de ser amigo, voltou a ser amigo e hoje a gente é melhores amigos porque a gente conseguiu entender que sem um com o outro a gente não teria chegado onde a gente chegou. Essa rivalidade nos fez sempre muito forte. Agora a última. Bora. Valendo a gincana. Tá. Sambadinha igual do pódio. Sambadinha é fácil. Você sabe a história da sambadinha? A sambadinha foi assim, a gente estava olhando uma corrida na televisão e olhou um pódio na Fórmula 1. Assim, o pessoal assim, ó, 3 chucros ali com um negocinho. Aí um amigo meu falou assim, cara, você tá indo muito bem, daqui a pouco você vai estar na Fórmula 1, você tem que fazer alguma coisinha ali, você tem que fazer uma palhaçada, você tem que fazer, vamos inventar alguma coisa e tal. E aí ele fez um movimento com a mão, assim, que era como se fosse um bate-palma que acabava com o pé. E aí as pessoas, né, falam assim, não tem nada a ver com samba. Não tem, o nome é para te remeter a Brasil. Quer queira, quer não, ele traz ou um sorriso ou o cara fica indignado. Fala assim, olha que porcaria o cara fazendo isso. Mas mexe com o pódio. Então foi um movimentinho só para... Vai daqui pra cá. É muito... Não, vem cá, aprender a sambadinha, vem. É sempre você. Eu vou aprender junto. Eu vou aprender junto. Movimento da mão e só não passeio. 3, 2, 1. Aê! Seguinte, você tem 5 segundos pra ir na geladeira lá, encher a bolsa, só vale o que cai dentro da bolsa, o que cai no chão tá valendo. Valendo! 10 segundos. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Levei, isso aí. Caraca, nossa, velho. ó o que é competitivo. Você falou que você é competitivo, eu quase estourei a mão ali no... Caramba!
Eu vou dar tempo pra um cara que tá acostumado a correr a vida inteira. Saúde. Eu falei 5 segundos, depois eu voltei pra 10, que a regra é 10. Ah, você botou 5, era Aí eu ia sacanagem. falar 5 porque o cara já tá acelerado a vida inteira. É. Aí eu falei, não, é errado. Então eu voltei pros 10. Falei, 10, vou ser justo, mas eu me arrependi. Vamos lá. Tem aqui uma costela. Ó, a costelinha é boa, hein? Choripan da Netão. Burger. O burger tava bom, viu? Gostou do hambúrguer? Pô, muito bom. Mas E burger- como você fez, né? Costela do dianteiro, assado de tiras e o prime rib. Bom, vou ali fazer o merchan e já volto. Temos um probleminha aqui, não tá cabendo tudo, hein? Tô tentando encaixar. Não, mas não dá pra Coube. apertar. Coube. Depois do salgadinho, cara, isso aqui tá barato. Se você ver o salgadinho ainda é o campeão É? que deu o maior prejuízo e garantiu mais carnes pro churrasco. Aí, ó. É nóis. Pessoal, nós não, calma aí que não acabou, a gente ainda vai comer a picanha. Não, vai, mas é nóis. Eu vou Voltando guardar no aqui, intervalo, vai lá guardar, voltando no intervalo, eu vou cortar essa picanha, finalizar ela na grelha, entrar em outros assuntos com o Rubinho Barrichello, a gente já volta, 2 minutinhos. Voltamos com o nosso Na Grelha com o Netão, hoje recebendo Rubens Barrichello, Rubinho, 329 GPs? 26. 326 GPs, o piloto que mais correu brasileiro na história da Fórmula 1, quer dizer, até pouco tempo você foi o que mais correu, aí Sim. o Alonso... O Alonso passou o Raikkonen Raikkonen também. também. Mas não tem jeito, né? Se fosse pegar pelo número de anos que competimos, 19 o Schumacher tem 20. Então, e você vê, eu tenho muito mais corrida que ele. Por quê? Porque eu peguei uma época, não muito mais, mas eu tenho mais. Eu peguei uma época em que no começo eram 16 grandes prêmios, depois passou para 18, hoje são 24. Então, com 24, em 3 anos, o cara já passou um ano meu. Então, tanto o Alonso quanto o Raikkonen não tem 19 anos, entendeu? Então, mas eles têm muito mais corrida porque durante todo o processo foram aumentando o número de corrida. Agora vem cá, vamos colocar essa picanha pra grelhar aqui na Dinox. Tava trocando ideia com o Rubinho aqui, e ele tem uma Dinox em casa. Tenho. Então você já tá acostumado a pilotar Estou ela. acostumado e adorei o estilo dela, porque pro apartamento não tem fumaça, você tem todo um processo maravilhoso, né? Que a minha joga água, a sua também? Joguei água lá embaixo antes de começar o programa. Aqui o segredo é só a gente ir invertendo ela, né? Que os queimadores são laterais, então a gente Isso. vai passando pro meio, vai invertendo, igualzinho, é fica isso no aí. jeito. O seu pai investiu muito na sua carreira, acreditou muito na sua carreira. Hoje você tem seus filhos correndo. O Fernando na Fórmula 4 Isso. e o Dudu na Stock Car com Isso, você. E você se vê muito no seu pai hoje, apoiando? A primeira corrida do Dudu, eu liguei pro meu pai e pedi desculpa já, de cara, porque é um sofrimento muito maior do que correr. É uma alegria. Posso pegar tua também? É uma alegria poder estar com os filhos no motorhome, viver, né, o fim de semana. É maravilhoso, mas ao mesmo tempo é um sofrimento, muito mais do que correr. E você vislumbra algum deles? Acho que o Fernando está mais próximo agora, que já está na Fórmula 4, chegar na Fórmula 1. É sonho deles? É sonho deles, mas ao mesmo tempo a gente vive num mundo muito competitivo e muito materialista. Hoje tem pilotos na Fórmula 1 que só estão lá pela bolsa cheia de dinheiro. A minha época era um pouquinho mais amor, era mais dando chance àquele cara que tinha mais qualidade. Mais competência. O teu pai também foi muito importante na carreira do Tony Kanaan. Então, na verdade, o pai do Tony foi muito importante na minha vida porque ele também me ajudou com um patrocínio na época em que ele tinha... Uma boa condição financeira. E aí disso ele fez com que eu pudesse participar do Campeonato Brasileiro de Kart em 1984, lá no Rio. E aí, infelizmente, ele morreu. E assim, o Tony precisava de ajuda e meu pai sempre adorou muito, o Tony sempre teve muito em casa. E aí a gente colocou ele dentro do programa da Arisco e ele começou a carreira dele de Fórmula correndo no Brasil com a equipe do meu pai. Então o teu pai dele te ajudou, depois o teu pai veio ajudar ele. Tá bonito, hein? Tá ficando bonito, né? Me conta uma coisa com a minha curiosidade. Claro. O tamanho que você cortou
é sempre o tamanho que você deixa para ela ficar mais suculenta? Eu gosto de cortar sempre com o que eu chamo de 2 dedos de açougueiro, né? Tá. São 2 dedos largos, né? Quase 3, se você contar dedos de verdade, mas a gente coloca uma sobrinha. Porque com 2 dedos eu consigo deixar ela bem dourada por fora, tá vendo que ela tá ficando com uma cor linda aqui? E vermelhinha por dentro. E vermelhinha por dentro. Se eu tô com um bife muito fino, até eu deixar ela bem dourada por fora, ela já deu uma passada por dentro. Que legal. Então eu corto steaks mais altos, mais grossos, maiores, para dar tempo de eu deixar ela bem dourada, porque é o que eu falo. A picanha, você acertar o ponto, é lucro. Mas ela tem que estar bem dourada por fora, sabe? A carne em geral. Ela estando bem dourada por fora, ela traz muito mais sabores. A gente tem uma reação chamada reação de Maillard, né? Que é aquela reação que dá cor no pãozinho quando você frita um pão e por aí vai. Essa reação traz muito sabor. Carne, a gente tem gordura, a gente tem sal que vai colocar, falta o açúcar. A gente tem um pouquinho de açúcar na carne, quase nada. E aí a gente pega esse açúcar e dá uma caramelizada, entre aspas, nele, para dar essa característica de coloração e mais sabor para a carne. Então, quando a gente tem uma carne cinza, parece que falta um pouco de sabor. Quando a gente tem uma carne bem dourada, a gente tem uma carne muito mais saborosa. Já sabe, né? A gente vai deixar ela descansar mais um minutinho. Ah, mais um antes de minutinho. cortar. É sofrimento aí, ficar olhando para ela. Descanse em paz. Vamos ver como é que ficou. Maravilha, hein? Nossa Senhora do Ponto não me abandona. Olha só, que coisa mais linda. Tá deliciosa. Olha como ela tá suculenta. Um pouquinho de sal de parrilha, pimenta do reino e um pouquinho de alho. Quer experimentar uma? Cara, Cheers. saúde. Já mandei tudo. Douglas. E o canal Acelerados, como é que tá? O canal Acelerados tá voando, literalmente, porque é um canal feito com muito amor. Tá sendo muito legal. Eu tenho muito amor em ver as pessoas me parando na rua e falando assim, pô, comprei aquele carro, você deu aquela dica, falou isso, falou aquilo e realmente é isso, sabe? Eu queria que... Eu sempre quis que o Acelerados fosse a tradução do que a gente tinha nas revistas antigamente, dos carros e tal. Então não é só o 0 a 100 ou 100 a 0, freio. É tudo. Quanto custa, quanto gasta de gasolina, quanto faz isso, aquilo. Então é muito amor ali envolvido, é muito legal. Legal. Vamos para a mesa ali, experimentar agora com o nosso arroz. Qual o tamanho da sua fome? Não, eu já comi um hamburguinho, né? Você sabe que eu tenho que caber no carro. Então não vai muito, não. A Stock Car me liga aqui, acabou com o meu piloto. Vamos colocar um pouquinho mais, né? Mais um pouquinho. Hoje é segunda, hoje pode. Tamo junto. Douglas, como é que você veio parar na Stock Car? Sempre foi a meta parar quando parasse de correr de Fórmula 1, vir pro Brasil. Então a Stock Car sempre esteve nos meus planos. As pessoas têm uma ideia diferente. O cara fala assim, quantos anos você parou de correr de Fórmula 1? 2, 3? Às vezes as pessoas vivenciaram tanto e como não tem brasileiro na Fórmula 1, às vezes a pessoa fica defasada nisso. Então é engraçado, né, essa visão. Mas eu já corro de Stock Car há 10 anos. E por que você acha que tem pouco brasileiro vindo na Fórmula 1? Com certeza já faz bom tempo que a gente não tem piloto na Fórmula 1. Por quê? Porque eu acho que o Brasil achou que a gente não teria esse problema nunca. E ficou muito mal organizado as categorias de base. Agora voltamos a fazer, entendeu? Agora voltou a ter uma conexão da confederação com os promotores para ter um pouco... Porque ficou defasado, o piloto que podia chegar ficou sem dinheiro, não chegou, bababá. E a gente precisa ter a base, entendeu? Nosso kart é muito forte, mas e depois? O cara faz o quê? Se ele vai para a Europa sem dinheiro?
entendeu? Não tem como. Então, hoje a gente está meio que promovendo. E hoje, assim, é importante falar, né, então, que o governo tem apoiado muito, sabe? Ah, é? E com o apoio do governo, que não era uma coisa tão fácil no passado, hoje você tem a sua empresa e você, quando vai pagar o imposto, 2% do seu dividendo que você tem que pagar de imposto pode ser incentivado pela lei do esporte para o carro de corrida ou para outro esporte. Então, é disso hoje que a gente basicamente vive, porque é caro, é um esporte caro, não tenha dúvida nenhuma. Então, hoje o patrocínio das crianças tem sido de verba incentivada. Eu vou falar, vocês estão de parabéns, porque tá uma maravilha. Ficou bom o arroz? A combinação tá boa demais. Ó, esse arroz aqui a gente fez hoje pela primeira vez. O Rubinho Barrichello falou de um arroz português. E a gente tentou buscar, fazer o melhor possível. Aprovado? Tá uma delícia. É que assim, o pessoal em casa pode achar que fala assim, ele tá falando que tá lá na frente, eu tô comendo tudo, você viu que eu comi o hambúrguer inteiro. A metadinha foi uma grande dica, pode deixar que eu vou utilizar. A metadinha eu gosto muito de fazer em casa, porque quando você vai fazer uma hamburgada, você gosta de reunir pessoas, assim como eu, reunir a família. Eu acho que é sensacional você reunir a família e servir algo para eles comerem. Servir comida é você servir as pessoas que você mais ama. Então é o meu maior prazer. E aí você vai fazer uma hamburgada em casa e você fica, pô, mas outro não gosta de alface, outro gosta de tomate, outro não gosta de bacon, outro não come maionese. Como é que eu faço? Faço metadinha para todo mundo, boto na tábua, coloco na mesa e coloco lá 2, 3 tipos de maionese. Cada um põe a maionese se quiser, põe o ketchup se quiser, e a metadinha deixa todo mundo contente. Então, faz a metadinha aí na sua casa, que a gente fez aqui o programa de hoje, que é sucesso na hamburgada na tua casa. Inclusive, nos nossos eventos a gente faz a metadinha. A gente vai fazer evento, a gente faz ela, faz fila, né? Faz. Tem um evento que a gente fala que se os seguranças não tivessem fechada a nossa estação, a gente estava até hoje lá servindo a metadinha. O evento acabou 10 horas, 11h40, a gente estava lá servindo hambúrguer ainda. É mesmo? Com fila. Aí o senhor falou, Netão, chega, o evento já acabou há 2 horas. Eu falei, cara, mas tem fila aqui. Eu vou acabar com a fila, acabou. Foi até 10 horas o evento. Eu falei, não. O pessoal brinca quando eu vejo, se não tivesse fechado lá, vocês estavam ainda lá. Até lá. E animado, hein? Animado. Prazer de fazer. Douglão, seu Instagram, passa aí. @odouglasbastos. Segue lá, gente, nas redes sociais. Rubens. @rubarrichello. @rubarrichello. 2 R's e 2 L's. E no YouTube? No YouTube a gente tem o Acelerados, que é o canal do Acelerados, ou a página barrichello.com.br, que você conhece tudo, consegue comprar os produtos e tem na minha bio também no Instagram. Pessoal, pra mim é uma honra ter Rubinho Barrichello aqui. Acho que foi o programa que eu fiquei mais nervoso de todos de receber você aqui. Obrigado demais, de coração. Você. Obrigado pelo carinho, eu adorei. A gente recebeu com muito amor, com muita alegria. A gente está em todas as plataformas também na internet. Estamos no YouTube, estamos no Twitter, estamos no Threads, estamos no Instagram com o @nagrelha com Netão. Esse humilde apresentador aqui também, sósia de Tony Canaã, está no Instagram como @netãobombique. Cola lá para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Tamo junto, valeu, a vocês, irmão. Muito obrigado, uma excelente semana, fiquem com Deus, valeu. Dá um tapa pra você aqui que você já aprendeu.